Boa tarde, turma. Estamos aqui para mais uma aula de ciências e nós vamos iniciar fazendo as correções das atividades da ficha de atividades, ok? Então vamos lá para a página 83 das nossas fichas e na atividade de número 1, pede para você encontrar as respostas no caça-palavras, né? E lá fala assim: é o ambiente em que o polvo vive. Qual é o ambiente que o polvo vive que a gente estudou na aula passada? O aquático, né? Então, nós precisamos encontrar o aquático aqui no caça-palavras. E ele está aqui, ó, aquático, tá? A letra B fala o seguinte: é o ambiente em que a onça vive. A onça vive no ambiente terrestre. E o ambiente terrestre, quem conseguiu encontrar, ele está bem aqui, ó. Ok? E aí, a letra C fala assim: órgão responsável pela respiração dos tubarões. Qual que é o órgão responsável pela respiração dos tubarões, pessoal? As brânquias, né? E ela está aqui, ó. Essa palavrinha está aqui, ó. Ok? Agora, a letra D fala assim: o órgão responsável pela respiração dos tamanduás. Tamanduá, ele é um animal terrestre. Então, o órgão responsável pela respiração do tamanduá é os pulmões. Olha os pulmões aqui, pessoal, ó. Certo? E a letra E fala assim, ó: o ambiente ou lugar onde um animal vive naturalmente, que é o seu habitat, né? Olha ele aqui, ó. Muito bem. Para quem conseguiu achar todas as palavras, parabéns. Agora nós vamos na página 84. E lá, vocês precisavam recortar, né, de jornais e revistas as imagens de animais terrestres e aquáticos, né? E aí, vocês fizeram bem bonitinho? Então, aqui vocês tinham, de ambiente terrestre, vocês poderiam ter colocado um leão, né? Uma arara, um tatu, uma onça, né? Cachorro, gato, animais terrestres. Aqui na água, vocês poderiam ter colocado o peixe, né? O polvo, o que mais? Um tubarão, né? Poderia ter encontrado imagem de uma lagosta, né? Uma lula, o golfinho, né? O caranguejo, enfim, né? Animais aquáticos, certo? Então, tenho certeza que ficou muito linda a atividade de vocês. E agora, nós vamos para os nossos conteúdos na nossa apostila, ok? E aí, aqui na página 146, nós temos um texto que fala o seguinte: o que são peixes voadores? Mas espera aí, peixe voador? Existe peixe voador, prof? Vocês devem estar me perguntando, né? Como que eles voam? Eles têm asas por acaso? Né? Será que é uma nova espécie de peixe a gente não conhece, né? É uma curiosidade muito estranha, né, gente? Claro que eles não têm asa, né, pessoal? E nós vamos comprovar isso através da leitura do nosso texto, Aprender Brincando, tá certo? Então, vamos lá. O que são peixes voadores? Como eles voam? Muito curioso, né? Esses animais curiosos, eles são encontrados apenas em mares de água morna, certo? E todos eles têm o corpo fino e crescem bem pouco. Eles têm um tamanho assim, mais ou menos de 45 centímetros, um pouquinho maior que uma régua, né? Uma régua de 30 centímetros. E ao contrário do que a gente pode imaginar, tá? Eles não voam igual as aves, não, igual os passarinhos, não, tá? Eles batem asas igual os passarinhos batendo asa para cima e para baixo.
O que eles fazem na verdade? Eles ganham impulso para dar grandes saltos, né? E eles usam as suas barbatanas para planar, tá? E quando eles planam, isso retarda a sua queda, tá? Eles ficam no ar por até mais ou menos uns 15 segundos. E no geral, os peixes utilizam esse recurso para eles fugir dos animais que querem comer eles, né? Então, dos seus predadores, principalmente dos tubarões, né? Dos atuns, dos golfinhos, os animais maiores que querem se alimentar deles, né, pessoal? Aí, eu trouxe aqui para vocês um vídeo, tá? Bem legal, que vai auxiliar vocês na compreensão melhor de entender como é esse peixe, tá? Vai mostrar como ele se locomove ali na água, tá bom? Deixa eu abrir para vocês. Vamos lá pro vídeo, pessoal. De altura, cruzando distâncias de quase 200 metros. 2 quarteirões inteiros, já pensou? Primeiro eles batem freneticamente o rabo na água para pegar impulso. Assim que decola, o peixe voador abre as barbatanas e consegue a sustentação necessária para planar e fugir do perigo. Começa então um desafio ainda mais complicado. Encontrar na imensidão do oceano uma forma de proteger os filhotes. Parece que hoje é um dia de sorte para essa tropa, porque olha aí, apareceu uma folha de palmeira. As fêmeas não demoram para encontrar um canto para botar seus ovos. E os machos passam ali para fazer a parte deles. Em pouco tempo, milhares de peixes tomam conta daquela folhagem. Muitos ainda se arriscam a botar os ovos bem no meio daquele emaranhado. Vão morrer para garantir a segurança dos seus pequenos. A folhagem abarrotada começa a afundar. Mais uma missão foi cumprida. Longe da superfície, centenas de milhares de futuros peixinhos vão ter mais chance de sobreviver. Então, pessoal, esse é um texto científico, como nós estamos vendo lá em português, né? Não é inventado, não são coisas inventadas, são situações pesquisadas, tá? Que realmente acontecem, os pesquisadores vão lá, pesquisam para deixar como um instrumento de conhecimento para as demais pessoas, tá? E aí, aqui naquele balãozinho aqui, a gente só vai conversar, tá? Então, fala o seguinte, como foi estudado nesse capítulo, os peixes têm adaptações que facilitam a vida deles embaixo da água, né? Então, sendo assim, de que forma é possível explicar a existência de peixes voadores? De acordo com o texto, como e por que esses peixes voam? Eu vou explicar para vocês mostrando algumas fotos aqui, né? Então, em primeiro lugar, o que os peixes fazem? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor essa imagem, né? Esses peixes voadores, quando eles se sentem ameaçados no ambiente onde eles estão, eles sobem, né, um pouquinho para a superfície, batem o rabo na água para pegar impulso, e quando eles conseguem pegar esse impulso, eles saltam. No momento em que eles saltam, eles abrem as barbatanas, tá? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Parece asa de borboleta, né? Mas são as barbatanas, para poder planar, tá? E nesse período eles ficam mais ou menos uns 15 segundos no ar, planando, tá? E assim ele cai novamente para a água. Eles não voam batendo asa igual passarinho não, tá? Eles planam, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês essa é uma estratégia para que eles possam fugir dos seus predadores, tá, gente? E aí eu vou mostrar aqui para vocês
a imagem mais ou menos de um peixe já retirado, né, do seu habitat, para estudos, né, um peixe voador, tá? Que é assim que ele é conhecido. E aí ele parece um passarinho, né, ó. As asinhas dele, ó, as asinhas não, as barbatanas, né, que elas fazem função ali por 15 segundos, igual uma asa de passarinho, né, parecendo asa de borboleta mesmo, não é verdade? E agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre os peixes voadores, né, nós vamos para a atividade da apostila, tá? É a atividade ainda da página 146 e nós vamos ver a atividade número 1, que ela diz o seguinte: agora que você conheceu um pouco mais dos animais de ambiente aquáticos, tá? Encontre aí no caça-palavra o nome de 6 animais de vida aquática. Vamos fazer o seguinte, eu sei que vocês são muito inteligentes e vocês vão dar uma pausa aí no vídeo para fazer a atividade de vocês e logo em seguida vocês vão vir aqui para correção, tá certo? Então eu estou aguardando vocês, ok? Então, vamos lá para a nossa correção, pessoal? Então, aqui, ó, nós temos animais, 6 animais de vida aquática, tá? Nós temos aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha para marcar. Isto. Vamos usar uma cor bem legal, vamos usar o laranja hoje, tá bom? Então, olha lá, nós temos aqui o camarão, tá? Não tem o tio, não, tá? Porque é um caça-palavras mais convencional, né? Então, a letra pode ser usada para outra palavra. Então, por isso que eles retiram os acentos, tá bom? Nós temos outro aqui, ó, que é a lagosta. Então, 2 animaizinhos já de vida aquática. Faltam 4. Tem mais um aqui, ó, mesmo sendo mamífero, tá? A baleia também é um animal de vida aquática, tá bom? E não poderia faltar, né? O peixe. Então, já temos 4, faltam 2. Tem mais um aqui, que é o tubarão. Então, para quem conseguiu fazer tudo sozinho, parabéns. E o último, que é o golfinho. Muito bem, para quem conseguiu, ó, tá nota 10. Agora nós vamos para a página 147 da atividade mão na massa. Acho que andamos fazendo até uns riscos ali, né, na nossa apostila. E no nosso mão na massa, na página 147, nós temos mais um texto científico, tá? O que é o texto científico? É o resultado de uma pesquisa, tá? Não é coisa inventada, não é texto inventado. São textos reais, ok? Então, lá pede para você fazer a leitura do texto retirado da revista Ciência Hoje das Crianças. E em seguida, vamos conversar um pouquinho, tá? Para a gente poder responder as perguntas que vêm logo abaixo, ok? Então, vamos lá. A nossa apostila, pessoal, aqui, ela traz um texto bem legal sobre como é a respiração das baleias e dos golfinhos. Uma vez que eles não são peixes, eles são mamíferos e vivem e têm vida aquática, né? Eles vivem na água. Então, nós vamos iniciar lá fazendo a leitura. Então, como funciona a respiração de baleias e golfinhos, certo? Que eles são mamíferos, vocês já sabem, né? Eu acabei de falar. Entre muitas particularidades, ser mamífero significa ter pulmões, tá? E precisar do oxigênio do ar e não da água para poder respirar, tá bom? Essa informação, gente, ela é muito, mas muito importante. Por quê? Porque diferente dos peixes que precisam do oxigênio da água, esses animais
que são mamíferos, eles precisam do oxigênio que está no ar atmosférico, tá? Está na nossa atmosfera, para poder respirar, tá bom? Então, olha lá uma perguntinha. Então, como é que as baleias e os golfinhos podem passar a vida debaixo da água sem se afogar? Porque nós não conseguimos, né, gente? Ficar muito tempo submersos, né? Não dá. Então, a gente fica ali um tempinho, logo em seguida já falta o fôlego, a gente precisa subir para poder respirar. Como que eles conseguem ficar tanto tempo embaixo da água sem se afogar? Ah, olha lá, a resposta está no texto. O segredo, gente, o segredo está em subir à tona para respirar e, claro, ter um fôlego enorme para passar muito tempo debaixo da água até voltar à superfície novamente. Nós já estudamos uma situação mais ou menos parecida, né, pessoal? Que era sobre as tartarugas, que elas passavam muito tempo debaixo da água, caçando, né, procurando os seus alimentos, e que também, depois de um certo tempo, elas precisavam subir à superfície para respirar, né? Mesmo que fosse rapidinho, ela subia, pegava o ar e depois ela voltava de novo, né? E isso renova uma grande quantidade de ar a cada vez que eles se elevam, tá? E essa forma desses animais que precisam do ar atmosférico para poder respirar, ela acontece bem devagar, né? Esse processo acontece bem devagar, né? Porque eles conseguem segurar, né? Bastante tempo embaixo da água. E agora lá, ó, nós, humanos, como a maioria dos mamíferos, inspiramos, né? Ó, cheira a florzinha, né? E expiramos, ó. Apaga a velhinha, né? Como a prof sempre ensinou vocês, o tempo todo, né? Então, nós fazemos essa questão de inspirar e expirar o tempo todo. E assim a gente faz isso sem perceber. E a gente acaba renovando o ar dos nossos pulmões aos poucos e constantemente, né? O tempo todo. Como os mamíferos aquáticos, com os mamíferos aquáticos é um pouquinho diferente, igual eu acabei de falar com vocês. Eles renovam uma grande quantidade de ar, né? E a cada vez que eles sobem para respirar, e é isso que lhes dá fôlego para passar um bom tempo submersos. Então, o nosso é o tempo todo bem rapidinho, né? O deles demora um pouquinho para que esse processo aconteça, né? E claro que esse ato de respirar que nós desenvolvemos, né? E ele é automático, né? Do nosso corpo. Porque a gente não fica pensando que, meu Deus, eu tenho que respirar, senão eu vou morrer, né? Eu preciso respirar porque eu preciso renovar o meu ar, né? Não, a gente não precisa disso, porque o comando do nosso corpo, né? O nosso cérebro já manda esse comando para o nosso corpo, né? Então é automático, tá bom, pessoal? E aí, nós temos ali, esse também foi um texto científico, tá? Não é inventado, é um texto real. E foi tirado lá da revista Ciência Hoje, né? E aí, na letra A, fala o seguinte: de acordo com o texto, de onde os mamíferos retiram o gás oxigênio? E aí, pessoal, eu expliquei bem, eu acho que isso para vocês, né? De onde que os mamíferos retiram o gás oxigênio? Se vocês quiserem fazer sem a minha ajuda, façam. Dá um tempinho aí no vídeo, tá? Dá uma pausa, eu vou esperar vocês e aí vocês vêm para correção, ok? Então vamos lá, pessoal. De acordo com o texto, de onde os mamíferos retiram o gás oxigênio? Eles retiram do ar atmosférico, né? Como eu já havia falado para vocês. Aí, a letra B. Quais são os órgãos responsáveis pela retirada de gás oxigênio do ar nos mamíferos?
A resposta é os pulmões, né? Então, o órgão responsável pela retirada de gás oxigênio do ar dos mamíferos, né? Nos mamíferos são os pulmões, né? A letra C. O que os mamíferos aquáticos fazem para respirar? O que eles fazem para respirar? Eles sobem até a superfície sempre que precisam renovar o ar em seus pulmões, tá? Resposta maravilhosa essa. Quem conseguiu chegar mais ou menos próximo a essa resposta, pode deixar que tá legal também, tá bom? Aí, nós vamos seguir para a página 148, tá? Na atividade de número 2. E lá ela fala o seguinte, que é para você usar esses espaços a seguir, que você tá vendo aí na tua apostila, ó. Tá vendo que já tem até escrito habitat terrestre e habitat aquático, tá? Então, esses dois espaços enormes, você vai utilizar, tá? Para criar e desenhar um habitat terrestre e um habitat aquático. Então, você vai criar o ambiente aí, tá? O ambiente terrestre, um habitat terrestre e um aquático. Em seguida, depois que você criar, que você pintar, ficar bem legal esses dois ambientes aí você vai lá na página 31 do material de apoio, tá? Que é essa aqui, tá, pessoal? E aí, vocês têm vários animais aí, né? Vários animais, tá misturado. Tanto animais terrestres, quanto animais aquáticos, tá? Olha lá, página 31. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher 3 animais de cada habitat, tá? 3 do habitat terrestre e 3 do habitat aquático. E vocês vão colocar eles no ambiente que você criou, tá? Para ficar bem legal, para ficar bem bonito. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer sozinhos aí, tá? Da apostila. E nós vamos seguir com as nossas atividades, tá? Nós vamos agora lá para a ficha de atividades, que eu vou deixar a atividade para vocês, tá bom? E aqui na nossa ficha de atividades, na página 85 e 86, tá? Que vou deixar para vocês como atividades da ficha de atividades. Vocês têm na 85 e fala bem assim: como você viu anteriormente, os animais podem viver em diferentes ambientes. Que tal conhecer um pouco o habitat de alguns ursos? E aí, explore o ambiente encontrando 7 diferenças existentes entre as duas imagens. Então, você vai lá marcar um xizinho, vai circular da sua maneira, tá? Encontrando essas 7 diferenças, tá bom, gente? Vamos ver quem é craque nisso aí. A atividade de número 2 fala o seguinte: as aves são animais terrestres, respiram por meio de pulmões e possuem características que as auxiliam a voar, certo? Então, você vai fazer o seguinte, você vai contar quantas aves há nessa figura embaixo aqui, ó, tá? Quantas aves tem aqui nessa figura? Pode colocar a quantidade aqui. A letra B fala o seguinte: todas estas aves conseguem voar? E aí, será que todas conseguem voar? Se a sua resposta foi não, qual delas não tem essa capacidade de voar? Então, se você acha que não tem ave que voa, você coloca não. Se você acha que se a sua resposta for não, tá? Você coloca o nome daquelas que não voam. Agora, se for sim, você não precisa colocar nome nenhum, tá bom? Então, eu quero ver a sua resposta. E aí, nós vamos para a página 180 e... Opa, desculpa. Nós vamos para a página 86, tá bom, gente? E na página 86, lá fala o seguinte na atividade de número 3. Observe com atenção a imagem do aquário. Você precisa registrar no quadro que vem aqui embaixo, ó. Tá vendo esse quadro? Tem figuras de peixinhos ali, tá? Você precisa registrar nesse quadro abaixo ali
a quantidade de cada um dos peixes representados na figura. Então, você vai contar os peixinhos, vai colocar os números no quadrinho aqui, ó, tá? Vamos fazer, por exemplo, esse roxinho aqui que eu gosto muito, olha. Quantos peixinhos roxinhos tem, ó? 1, 2, 3. Vocês lembram que era mais fácil vocês irem eliminando? Então, nós temos 3, eu vou vir aqui, tá? No quadrinho do peixinho roxinho, coloco 3 e vou pintar 3 quadradinhos, tá bom? Ó, assim que nós vamos fazer a nossa atividade. É bem legal, é bem tranquila, tá bom? Vocês conseguem fazer sozinhos, sem o auxílio de um adulto, tá? Na tua apostila. E aí, vocês vão preenchendo o espaço gráfico, igual a prof fez aqui, ó, tá bom? Cada um com a sua quantidade, ok? Essas são as nossas atividades do dia, os nossos conteúdos do dia, tá? Quem tiver dúvida, faça olhem o vídeo novamente, pode assistir ele 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes vocês acharem necessário, tá? Leiam com bastante atenção os textinhos, tá? Que a prof fez a leitura deles. Vocês leem também sozinhos, tá? Que isso é muito importante. E eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre os textos que a prof trouxe, né? Esses textos científicos que a nossa apostila aborda. Um beijo no coração de todos e até a próxima!